Às vezes, o destino encontra maneiras misteriosas de revelar verdades que o tempo tentou esconder. E foi em um fim de tarde comum que a vida de Helena mudou para sempre. Helena caminhava distraída, pensativa com aquele vazio constante que sentia desde criança. Tinha uma boa vida, mas havia uma ausência inexplicável que nada parecia preencher. Foi então que tudo aconteceu. Ao dobrar a esquina de uma rua mais deserta, Helena ouviu um grito, um som desesperado. "Socorro! Me ajudem!" O coração de Helena disparou. Olhou em volta e viu uma senhora sendo assaltada por um homem encapuzado, que puxava a bolsa dela com violência. Sem pensar, Helena correu. "Ei, larguem ela!" gritou, a voz trêmula, mas firme. O homem se virou, surpreso, e tentou empurrá-la, mas Helena reagiu com um impulso de coragem que ela mesma desconhecia. Empurrou o agressor, gritou por ajuda, e o barulho chamou a atenção de outros pedestres e o ladrão fugiu. Helena, ofegante, segurou a senhora pelos braços. "A senhora está bem?" A idosa tremia, o rosto pálido, os olhos marejados. "Eu acho que sim, só um pouco assustada." Helena ajudou-a a se levantar, segurando suas mãos com cuidado. A pele era fria, frágil, e havia algo naquela mulher que fez Helena sentir uma estranha familiaridade. "Vou te levar até o banco, tá ali na esquina. A senhora pode se sentar e respirar um pouco." "Obrigada, querida. Você foi muito corajosa." Helena sorriu gengera. "Nem pensei, só agi." Sentaram-se no banco da praça. O sol já havia sumido, e as primeiras luzes dos postes se acendiam. Helena observou a senhora com atenção. Os cabelos grisalhos, presos com um lenço simples, os olhos de um azul profundo, um azul que parecia hipnotizá-la. "A senhora mora por aqui?" "Moro sim, algumas quadras, mas acho que preciso descansar um pouco. Posso acompanhá-la até em casa se quiser, é perigoso andar sozinha agora." A idosa sorriu com ternura. "Você é muito gentil, minha filha. Como é seu nome?" "Helena." A mulher repetiu o nome baixinho, como se saboreasse cada sílaba. "Helena, que nome bonito." Helena sentiu algo diferente na forma como ela disse aquilo. Uma emoção contida, como se aquele nome tivesse um peso, um significado esquecido. Enquanto caminhavam juntas pelas ruas calmas do bairro, uma sensação estranha tomou conta de Helena. Era como se aquele encontro não fosse apenas coincidência. A cada passo, ela sentia algo dentro de si se mover, como uma lembrança que tentava despertar. Chegaram a uma pequena casa antiga, simples, mas acolhedora. A idosa destrancou o portão com dificuldade e Helena ajudou. "Entre, por favor. Quero te agradecer direito." Helena hesitou, mas entrou. O interior da casa tinha cheiro de lavanda e café fresco. As paredes eram cobertas por quadros antigos e fotografias em preto e branco. Enquanto a senhora ia até a cozinha, Helena observou uma das fotos na parede. Uma mulher jovem, segurando um bebê nos braços. A mãe sorria para a câmera com o mesmo olhar azul profundo. Helena sentiu o coração disparar. "Quem é essa mulher da foto?" perguntou, a voz trêmula. A idosa voltou, trazendo 2 xícaras de té. Olhou para a foto e um brilho de dor e saudade passou por seus olhos. É minha filha." Helena se virou para ela surpresa. "Sua filha?" "Sim, ela desapareceu há muitos anos." Era só um bebê. O silêncio tomou conta da sala. Helena segurou a xícara, as mãos tremendo levemente. "Desapareceu? Como assim?" A idosa respirou fundo. "Foi uma tragédia. Eu era muito jovem. A vida era difícil. E um dia, durante uma confusão em um abrigo, minha filha foi levada por engano. Eu procurei por anos, mas nunca a encontrei." Helena ficou sem palavras. Sentiu o chão sumir sobre os pés. O coração batia tão forte que mal conseguia pensar. Aquela mulher, aquele olhar. Havia algo de inexplicavelmente familiar ali. A senhora percebeu o nervosismo dela e perguntou: "Helena, está tudo bem? Você ficou pálida." Ela tentou sorrir. "Está sim, só me emocionei com a sua história. Deve ter sido muito difícil." "Foi. Nenhuma dor se compara à de perder um filho." O silêncio se prolongou.
A idosa mexia o té distraída, enquanto lágrimas discretas escorriam por seu rosto. Helena sentiu vontade de abraçá-la, como se quisesse consolar não só aquela mulher, mas a si mesma. Antes de ir embora, a idosa segurou suas mãos. Obrigada, minha filha. Você me salvou hoje. Não só de um assalto, mas da solidão. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Helena enquanto voltava para casa. Ela não sabia explicar o que estava sentindo. Era como se algo muito antigo tivesse sido despertado dentro dela. Um elo invisível que o tempo finalmente decidira revelar. Mas o que ela não sabia é que aquele encontro era apenas o começo, e o segredo que o destino havia escondido por tantos anos estava prestes a ser revelado. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. O som distante da chuva batendo na janela se misturava às lembranças que insistiam em voltar. Ela fechava os olhos e via o olhar daquela idosa. Aquela ternura, aquele jeito de falar seu nome. Era como se, de algum modo, aquela mulher já fizesse parte da sua vida há muito tempo. Mas isso não fazia sentido. Helena havia crescido em um orfanato. Sabia que fora abandonada ainda bebê e que ninguém jamais voltara para buscá-la. Sempre acreditou que tinha sido rejeitada, esquecida, deixada à própria sorte. Ainda assim, algo dentro dela gritava que havia mais nessa história. E agora, depois daquele encontro improvável, esse grito se tornara impossível de ignorar. Nos dias seguintes, Helena não conseguia se concentrar no trabalho. Volta e meia olhava o celular, imaginando se devia ou não procurar a senhora novamente. Até que, em uma tarde nublada, decidiu voltar àquela rua. Chegando lá, encontrou a pequena casa da idosa. Bateu no portão com um misto de ansiedade e esperança. Demorou um pouco, mas a porta se abriu. A senhora apareceu, surpresa e emocionada. "Helena, que alegria ver você!" Helena sorriu, aliviada. "Desculpe aparecer assim. É que fiquei pensando na senhora. Queria saber se estava bem." "Estou, minha querida. Desde aquele dia pensei muito em você. Sente-se, por favor." Entraram. O cheiro de bolo recém-assado preencheu o ar. Era um aroma caseiro, acolhedor, que fez Helena sentir algo que não sentia desde criança: o conforto de um lar. Conversaram por horas, riram, compartilharam histórias, lembranças, medos. Helena sentia-se estranhamente em paz, até que notou sobre a mesa uma caixinha de madeira antiga. O objeto estava aberto e dentro havia cartas amareladas, fitas e uma pequena pulseira infantil com o nome Helena gravado. Por um instante, o tempo pareceu parar. "Dona Laura, essa pulseira?" ela murmurou, quase sem ar. A idosa olhou com espanto. Você, como sabe o nome que está gravado?" Helena gaguejou. Porque esse é o meu nome." O silêncio tomou conta da sala. A idosa ficou imóvel, os olhos arregalados. "Não pode ser", sussurrou, levando a mão à boca. Helena tremia. "De onde veio essa pulseira?" Laura respirou fundo, as lágrimas começando a descer. "Era de minha filha. Ela a usava quando desapareceu. Foi a única coisa que restou. Eu nunca consegui me desfazer dela." Helena sentiu o coração acelerar. O ar ficou pesado, e por um instante ela pensou que fosse desmaiar. "Dona Laura? O nome dela era Helena?" A idosa assentiu, com a voz embargada. "Sim, Helena. Minha pequena Helena." As lágrimas escorreram dos olhos de ambas. A velha senhora se levantou trêmula e tocou o rosto da jovem com as mãos frias. "Deixe-me ver você, por favor." Helena se deixou tocar. Os dedos frágeis da idosa deslizaram pelo seu rosto, como se tentassem reconhecer cada traço. "Esses olhos, esse olhar", murmurou. "É você. Eu sinto. Você é minha filha." Helena deu um passo para trás, confusa, com o coração em chamas. "Isso é impossível. Eu fui deixada em um orfanato. Me disseram que fui abandonada." Laura se apoiou na cadeira, chorando.
Você não foi abandonada. Eu nunca a abandonei. Você foi levada de mim, roubada. A voz da idosa tremia, mas a dor era nítida. Ela contou que, há anos atrás, vivia em um abrigo temporário com a filha recém-nascida. Em meio a uma confusão causada por um incêndio, funcionários foram transferindo bebês para outro prédio. Quando o caos se acalmou, a sua filha havia sumido. Procurei em todos os lugares. Ninguém sabia o que aconteceu. Denunciei, implorei ajuda, mas, naquela época, ninguém me ouviu. Helena ouviu tudo em silêncio, o peito apertado. As lágrimas corriam por seu rosto sem que ela percebesse. Então, tudo o que eu acreditei minha vida inteira era mentira. Eu pensei que ninguém me quis. Laura se aproximou e a abraçou com força. Eu te quis todos os dias da minha vida. Nenhum dia passou sem que eu pensasse em você, minha filha. Helena desabou nos braços dela, chorando, como uma criança. Um choro que não era só de emoção, era de libertação. Anos de vazio, de perguntas sem resposta, desabavam ali, naquele abraço inesperado. Mas enquanto se abraçavam, Helena notou algo diferente nas mãos da mãe. Um leve tremor nas mãos, um olhar cansado, uma sombra de dor escondida atrás do sorriso. Mãe, você está bem? Perguntou, hesitante em pronunciar aquela palavra pela primeira vez. Laura respirou fundo, enxugando as lágrimas. Agora estou, mas há algo que você precisa saber. O tom da voz dela mudou, sereno, mas com um peso misterioso. Helena sentiu um frio subir pela espinha. O que foi? Laura olhou nos olhos dela. O desaparecimento da minha filha não foi um acidente. O mundo pareceu girar. Helena ficou imóvel, o coração disparado. Como assim? Alguém levou você de propósito. Essas palavras pairaram no ar, frias e dolorosas. Helena recuou um passo, sem entender. Mas quem faria algo assim? E por quê? A mãe abaixou a cabeça, respirando com dificuldade. Porque descobri algo que nunca deveria ter sabido. E tentaram me calar. O silêncio agora era pesado demais. Helena olhou ao redor, confusa, perdida. Mãe, o que você descobriu? Laura enxugou as lágrimas e olhou para a janela como se temesse que alguém pudesse ouvir. É uma longa história e talvez perigosa, mas está na hora de você saber tudo. Helena sentiu o estômago revirar. O mistério que envolvia seu passado estava apenas começando a se revelar, e o que estava por trás dele era muito maior do que ela jamais imaginou. O ar dentro daquela pequena casa parecia mais denso. O relógio da parede marcava o tempo em batidas lentas e pesadas. Helena sentou-se diante da mãe, o coração disparado, tentando compreender o que ela acabara de dizer. Que o desaparecimento não fora um acidente, mas um ato intencional. Laura segurava uma xícara de chá com as mãos trêmulas. Os olhos azuis, agora marejados, pareciam perdidos em lembranças que ainda doíam demais para serem revividas. Mãe, quem faria isso com a gente? Por quê? Perguntou Helena, a voz embargada. Laura respirou fundo como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. Naquela época, eu trabalhava em um hospital pequeno. Era enfermeira, e foi lá que conheci um homem, um médico. Helena permaneceu em silêncio, atenta a cada palavra. Ele era carismático, generoso, parecia o tipo de pessoa que todos admiravam. Mas havia algo errado. Eu descobri coisas que não deveria ter visto. O quê? Documentos, registros falsos, bebês que desapareciam das fichas. E ninguém sabia para onde iam. Bebês? Sim, recém-nascidos, supostamente sem família. Mas eu percebi que alguns tinham mães desesperadas procurando por eles. Quando comecei a questionar, ele me ameaçou. Disse que eu não sabia com quem estava mexendo. Um arrepio percorreu o corpo de Helena. E o que aconteceu depois? Poucos dias depois, houve o incêndio no abrigo. Eu perdi tudo. Quando acordei no hospital,
Me disseram que minha filha havia desaparecido. Eu sabia que ele estava por trás disso, mas ninguém acreditou em mim. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado de Laura. Ela apertou as mãos da filha com força. Passei anos tentando encontrar você. Fui em delegacias, orfanatos, procurei em registros antigos. Mas o tempo passou e a esperança foi se tornando uma sombra, até que te vi naquele dia, me salvando, e foi como se o mundo parasse. Helena sentiu o peito apertar. Cada palavra daquela história a atravessava como uma lâmina. Meu Deus! E esse homem? Ele ainda vive? Laura assentiu com pesar. Sim, ele está vivo. E continua exercendo influência na cidade. Um homem poderoso, intocável. E ele sabe que eu estou viva? Laura olhou para ela, hesitante. Ainda não. Mas se souber, pode tentar te afastar de mim de novo. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante da chuva. Helena sentiu o peso do medo, mas também da verdade. Mãe, nós precisamos denunciar esse homem. Ele destruiu vidas. Laura segurou a mão dela, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma tristeza profunda, um cansaço que denunciava um segredo a mais. Helena, tem algo que você ainda não sabe. Helena se aproximou. O quê? A mãe respirou fundo. Esse homem, o Dr. Álvaro, ele era o seu pai biológico. Helena ficou imóvel. O som da chuva pareceu desaparecer. O chão fugiu debaixo dos seus pés. O quê? Murmurou sem conseguir acreditar. Laura começou a chorar. Eu não sabia no início. Eu era jovem, ingênua. Me envolvi com ele quando trabalhávamos juntos. Mas quando descobri as coisas que ele fazia e o enfrentei, ele enlouqueceu. Disse que se eu tentasse expor a verdade, eu nunca mais veria minha filha. E ele cumpriu a ameaça. Helena levou as mãos ao rosto, sentindo o mundo desabar. Então, eu fui tirada de você pelo meu próprio pai? Sim, e ele te colocou naquele orfanato apagando nossos rastros. As lágrimas vinham sem controle. O sentimento era um turbilhão. Raiva, medo, confusão, dor. Mas no meio de tudo isso, havia também uma chama. De coragem. Helena olhou para a mãe com determinação. Mãe, ele destruiu o nosso passado, mas não vai roubar o nosso futuro. Laura a olhou emocionada. Você é mais forte do que imagina. E naquele instante, as duas se abraçaram. Um abraço carregado de dor, mas também de esperança. O tipo de abraço que sela um reencontro que o destino adiou por tempo demais. Mas do lado de fora da casa, estacionado na esquina, um carro preto permanecia parado há horas. Dentro dele, um homem observava as duas pela janela com um olhar frio e calculista. O passado não estava disposto a desaparecer tão facilmente. O vento soprava forte naquela noite. As nuvens cobriam a lua e o som distante de trovões ecoava pela cidade. Dentro da pequena casa, Helena tentava acalmar o coração. Depois de descobrir a verdade de que o homem responsável por sua separação era o próprio pai, tudo parecia um pesadelo. Laura estava exausta. Sentara-se no sofá, as mãos entrelaçadas, tentando conter as lágrimas. Helena andava de um lado para o outro, sem conseguir ficar parada. Eu preciso fazer alguma coisa, mãe. Ele não pode continuar impune. Helena, por favor, você não sabe do que ele é capaz. Esse homem tem poder, contatos. Ele pode te machucar. Ele já me machucou, mãe. Só que agora eu sei quem eu sou. E isso é algo que ele nunca mais vai poder tirar de mim. Laura olhou para ela com um orgulho silencioso. A menina que perdera anos de amor agora se tornava uma mulher decidida a lutar por justiça. Na manhã seguinte, Helena procurou uma jornalista investigativa, uma antiga amiga de faculdade, chamada Clara. Contou tudo, desde o desaparecimento até a verdade sobre o Dr. Álvaro e os registros falsos de bebês no hospital. Clara ouviu em silêncio, gravando cada detalhe. Isso é grave, Helena.
Mas se quisermos provar, vamos precisar de documentos, registros, testemunhas. Helena sentiu. Eu posso conseguir. Sei onde começar. Durante dias, ela e a mãe vasculharam caixas antigas, pastas esquecidas e arquivos públicos. Laura guardava cópias de prontuários antigos, fotos e até uma carta que o médico havia escrito ameaçando-a caso falasse demais. Cada pedaço de papel era uma ferida aberta, mas também uma prova do crime que ele tentara enterrar. Enquanto isso, o homem do carro preto continuava vigiando a casa. Helena o notara algumas vezes, mas fingia não perceber. Ela sabia que o perigo estava à espreita, e isso só reforçava a sua determinação. Certa noite, quando voltava da casa de Clara, Helena encontrou o portão de casa entreaberto. O coração disparou. Empurrou-o devagar, chamando. Mãe? Mãe, está aí? O silêncio respondeu. Entrou devagar, sentindo o frio subir pela espinha. A sala estava às escuras, mas sobre a mesa havia um envelope, com o seu nome. Tremendo, ela o abriu. Dentro, uma folha com letras firmes e frias. Pare de mexer em coisas que não entende, ou vai perder o que acabou de encontrar. Helena sentiu o sangue gelar, mas em vez de medo, algo dentro dela se acendeu. Pegou o celular, ligou para Clara e para a polícia. Eles me ameaçaram. Agora é pessoal. Com o apoio da amiga e da imprensa, o caso explodiu. Reportagens começaram a surgir, documentos vieram à tona, e outras mães se apresentaram, mulheres que haviam perdido seus filhos misteriosamente nas mesmas circunstâncias. O nome do Dr. Álvaro Ribeiro estava em todas as manchetes. A cidade inteira se chocou. Dias depois, Helena e Laura assistiam a reportagem na televisão, sentadas lado a lado, as mãos dadas, os olhos marejados. Você conseguiu, minha filha. Nós conseguimos, mãe, respondeu Helena, com um sorriso que misturava dor e alívio. O som da campainha interrompeu o momento. Helena levantou-se para atender. Quando abriu a porta, ele estava ali. O homem envelhecido, de terno escuro, o olhar cansado, mas ainda arrogante. O pai que ela nunca conhecera. Por um instante, ninguém disse nada. O silêncio era pesado, quase insuportável. Então é verdade, murmurou Álvaro. Você é Helena? A filha que você roubou da própria mãe, respondeu ela firme. Ele respirou fundo, tentando se justificar. Eu fiz o que era preciso na época. Sua mãe queria destruir tudo que eu construí. Você não entenderia. Helena olhou nos olhos. O que você construiu foi baseado em dor e mentira. E agora o mundo inteiro vai saber quem você realmente é. Ele baixou o olhar, derrotado. Por trás da frieza havia o peso da culpa, mas já era tarde demais. Minutos depois, 2 viaturas chegaram. A polícia o levou sobre os flashes das câmeras e os gritos de jornalistas. Aquele homem que por anos viveu intocável finalmente enfrentava a verdade. Quando as luzes dos carros sumiram, Laura abraçou a filha em silêncio. As duas choraram. Não de tristeza, mas sim de alívio. O passado, enfim, havia sido curado. Nos meses seguintes, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Helena e Laura passaram a viver juntas, dividindo pequenas alegrias, o café da manhã, o jardim cheio de flores, as longas conversas à noite. A casa, antes silenciosa, agora era cheia de risadas. E o vazio que Helena carregava por anos foi substituído por algo novo: amor, paz, pertencimento. Certa manhã, sentadas na varanda, Laura olhou para o céu e disse: Sabe, filha, às vezes o destino se atrasa, mas nunca se perde. Ele sempre encontra o caminho de volta. Helena sorriu, segurando a mão da mãe.
O sol nascia, iluminando a casa e o rosto das duas. O passado finalmente tinha ficado para trás. E diante delas, o futuro se abria, leve, simples e cheio de esperança. Porque no fim, o amor sempre vence, mesmo quando o tempo tenta apagar, mesmo quando a dor parece mais forte. O amor sempre encontra o caminho de volta.